Agricultura de precisão. Como é que a gente começa a inserir uma agricultura de precisão na nossa empresa de pulverização aérea? A gente tem vários campos para trabalhar a questão da agricultura de precisão. Não necessariamente a agricultura de precisão é só referente à gota, referente à aplicação, referente ao tratamento da lavoura, mas sim a agricultura de precisão para uma empresa de pulverização aérea. Ela é de fato todos os setores da empresa. Então, avaliando nesse quesito, a gente tem como pensar em ajustar bicos, tem como pensar em ajustar sistemas eletrônicos, como pensar em ajustar toda a parte financeira da empresa, toda a parte de logística da empresa. Então, uma série de mudanças tem que acontecer para que, de fato, todas essas melhorias acabem se resumindo a uma eficiência por completo da pulverização e, de fato, o cliente sair satisfeito com tudo aquilo que recebe da tua empresa. Por outro lado, tu passa a entrar num outro patamar que tu tem condições de entregar muito mais, tu tem condições de mostrar muito mais o teu valor daquilo que tu está fazendo e realmente vai ter que valorizar isso e o teu cliente vai acabar pagando mais por isso. Então essa realidade é uma realidade em muitos estados do Brasil, né, com muitas empresas que optaram em seguir esse caminho, que elas estão colhendo muito sucesso com isso. Então a gente vê assim que realmente é um campo que de fato todas deveriam prestar atenção. Se a gente pensar que uma empresa de aviação agrícola dos anos 90, dos anos 2000, ela não tinha muitas ferramentas para medir de fato aquilo que ela estava fazendo. Então ela utilizava basicamente o papel hidrossensível para verificação de gotas, né? Ela usava sistemas mais rudimentares na gestão dos escritórios, né? E aquilo bastava, né? Então, naquela época a gente tinha de fato mais dificuldade, menos informações, menos registros, menos facilidade no uso da informação, porque a informação ela era muito lenta. Então a gente tinha, na época, iniciando o uso de GPS, iniciando primeiro a questão de balizamento do avião para aplicação, então ainda estava um pouco muito longe do quesito qualidade efetiva, do quesito agricultura de precisão. É óbvio que se a gente analisasse na época e falasse, e aquilo era uma agricultura de precisão, aquilo era um melhoramento, sim, significativo do que se tinha antes. Mas não podemos comparar com 2024, e isso tudo praticamente mudou de forma radical. Então a gente bate muito na tecla que a informação é de fato a ferramenta que tu tem que levar para a tua empresa. Então, como uma empresa de aplicação aérea, basicamente, fazer o trabalho mais rápido e muito mais preciso, de fato, vai retroalimentar todo o movimento. A empresa vai poder ter uma receita muito melhor, porque ela está fazendo tudo mais rápido, tudo com mais objetividade, com o controle maior, e com a precisão, né, com a precisão da aplicação, deixando o cliente muito mais satisfeito, porque de fato os tratamentos estão acontecendo, de fato o cliente reconhece o ganho que vê na lavoura, o tratamento passa a ser mais rápido, o tratamento passa a ser muito mais efetivo, né? Então toda essa questão é bem importante. Então, respondendo de fato essa pergunta, como é que eu começo na minha empresa? Tá? Então a gente entende, tá, que a primeira etapa ela vai se dividir em mais ou menos 5 atividades, né? E basicamente ela começa com a conscientização, né? A primeira etapa é se conscientizar o dono da empresa, conscientizar os funcionários da empresa, conscientização dos pilotos, conscientização geral para entender que tem que haver mudança, para entender que tem que haver uma melhoria, que tem que haver um crescimento da empresa como um todo. E essa conscientização de fato é uma grande virada de chave. A partir do momento que tu está consciente que em 2024, 2025 agora, a gente já tem tecnologias absurdas que podem trazer um ganho absurdo para as empresas, e tu te enxergar que tu não está usando isso, né, de fato, tu acaba ficando para trás, tu acha que está fazendo o trabalho certo, tu acha mas eu sempre ganhei dinheiro fazendo assim, pois é, mas a cada tempo tu ganha menos, a cada tempo tu fica mais para trás, porque as coisas vão mudando. Então, essa conscientização é de fato o primeiro passo. Então, como é que começa? Se conscientizando toda a equipe, fazendo reuniões, né? E a partir dessa conscientização, avaliar a primeira coisa, qual é a parte mais deteriorada da empresa, qual é o departamento que
que está pior? Se a gente olhar assim, equipamento agrícola, os equipamentos eles estão em condições mínimas de trabalho? Que tipo de GPS que a gente usa? Que informação que a gente recebe? Os nossos escritórios eles estão preparados para a gente implantar um sistema de gestão com mais eficiência? A gente tem computadores adequados? A gente tem pessoas treinadas ou capacitadas para começar a fazer uma atividade como essa? Então, se tu não tem, o primeiro passo é conscientização, enxergar e começar a buscar essas pessoas e começar a conversar com o teu time para que, de fato, o time compre a mesma ideia que a tua e comece a trabalhar a favor dessa mudança. Por quê? Porque toda vez que a gente vai implementar uma melhoria, um aperfeiçoamento, um crescimento, sempre a gente vai ter os embates internos, pessoas que não querem melhorar, que não querem evoluir, que querem continuar do mesmo jeito, mas, como todo negócio, o negócio ele é feito de lucro, ele é feito de retorno financeiro. As pessoas se reúnem para, em conjunto, gerar um retorno financeiro. Isso é o objetivo de uma empresa. Então, quando a gente se depara com a primeira dificuldade e já abandona, a gente está jogando não só o nosso sonho fora, porque de não evolução, mas também dando brecha para que a concorrência chegue perto e, de fato, muitas vezes nos ultrapasse, pega os nossos clientes, quando a gente vai ver, a gente está totalmente fora do mercado. Então, a gente tem notado que boa parte do início de tudo é a conscientização e a conversa clara e ampla com toda a equipe. Então, chegando nesse consenso, identificando tudo isso, chegando nessa primeira etapa, essa primeira etapa sendo vencida e todo mundo de acordo que realmente precisa de mudança, precisa de evolução, a gente vai passar a enxergar o que de fato a gente tem que meter a mão naquela primeira etapa. Então, a gente tem notado que muitas empresas têm começado a usar sistemas que começam a dar informação do financeiro, a dar informação de controles de pagamento, a controles de recebimento. Então, claro, isso é uma questão muito básica, né? Isso é uma questão de qualquer empresa precisa disso lá no início, desde que ela é fundada. Então, se tu vai usar tabelas mais automatizadas, tu vai usar tabelas de Excel, por exemplo, tanto faz como tu usa. O importante é que tu tenha em ação esse tipo de controle, não mais uma agenda, não mais um papel, uma caneta, e sim realmente um sistema muito mais preciso e que qualquer pessoa que sente ali, verifique a tabela, entenda de fato o que está acontecendo. Então, basicamente seria isso. Mas ainda a gente não tem uma agricultura de precisão, a gente ainda não tem uma evolução, a gente começou a arrumar a casa. Tá? Então, a segunda etapa, né, depois dessa conscientização e dessas questões muito simples, muito básicas estarem organizadas, a gente de fato vai entrar naquelas que vão começar a incomodar todo o circuito, porque vai ter que mudar equipamento, vai ter que trocar por outro equipamento, vai ter que ver uma tela diferente, vai ter que ver formas de uso de trabalho diferente, vão ter que ser criadas regras para que a empresa comece de fato a medir aquilo que está sendo feito e depois de fazer o trabalho verificar se aquilo de fato era como foi o determinado, se aquilo realmente deixou resultado financeiro, se não deixou, por que não deixou, como é que não deixou. Então é uma segunda etapa também um pouco complicada, porque vai pegar de novo a insatisfação, né? Porque, mas estão me cobrando, estão me questionando meu trabalho, estão questionando como é que eu pulverizo, como é que eu regulo equipamento, mas sim, para a gente chegar numa agricultura de precisão, a gente precisa passar por essas etapas simples para, de fato, chegar naquilo que interessa, porque até agora a gente não satisfez o nosso cliente. Se a gente pensar como uma empresa de pulverização aérea que presta serviço para um terceiro, todas essas mudanças que eu citei não trouxeram nenhuma mudança para o cliente final. Ele não tem como valorizar o teu trabalho, não tem como dizer, olha, não, o fulano trabalha bem para mim, porque de fato ele tem uma tabela de controle interno na empresa dele, de fato ele faz gestão na empresa dele, de fato ele tem um escritório organizado, mas isso não mudou nada para o cliente. Então, quando é que isso vai começar a mudar a realidade para o cliente? Quando tu começar a entregar e a fazer atividades que de fato aquilo vão te trazer um ganho superior à tua empresa, vão começar a realmente de fato aparecer mais dinheiro na tua conta corrente, aparecer mais recurso, e basicamente ele vai ser através da implantação de processos mais elaborados, de gestão mais elaborada, de sistemas mais elaborados que vão te trazer informação de fato do que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa e os bicos pulverizadores que a empresa utiliza, eles são bicos... Quanto tempo dura um bico de pulverização? Primeira pergunta simples. A primeira pergunta para se responder de forma simples. Pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos. O corpo do bico pode durar mais tempo, mas e a ponta aqui que passa o líquido, que passa
o líquido e ele vai gerar uma abrasão, ele vai mudar a configuração da ponta, ele vai desgastar a ponta. Será que a minha gota de fato está saindo do jeito certo que deveria sair? Será que de fato eu estou fazendo o manejo correto do meu equipamento? Eu estou controlando isso? Tenho certeza que não, né? Se eu avaliar que os meus bicos que estão instalados no meu avião têm tranquilamente mais de 3 anos, basicamente eu devo estar errando alguma coisa. Ah, mas Felipe, não tem que durar bastante tempo? Não, ele pode durar bastante tempo, pode durar certamente bastante, muito tempo. Agora, as pontas não vão durar. E a gente vai começar a avaliar, os vazamentos começam a aparecer, a gente vai olhar que a rosca não está tão boa, vai olhar que tem corrosões onde não deveria ter, vai ver que o ângulo de passagem do líquido não está mais adequado, a vazão ficou maior do que deveria estar, tem bicos irregulares, bicos cada um com uma dimensão diferente. Então, de fato, as coisas têm que ser trocadas também, as coisas têm que ser mantidas num manejo contínuo de evolução. Então, eu tenho certeza que tu não tem opção quando tu vai no teu avião que tem uma normativa que te obriga, de fato, a tu trocar, por exemplo, a fazer manutenção do avião por hora. Quando chegou lá, tu bateu uma certa hora do motor, tem que abrir e fazer manutenção, e assim por diante. O equipamento agrícola é muito parecido com isso. De fato, o avião é um avião agrícola, avião para pulverizar. Se a gente cuidar do avião e não cuidar da parte agrícola, a gente não está cuidando de nada, porque no final da história o que vai contar é o cliente satisfeito com aquela gota de fato no lugar certo. Então a pergunta que a gente recebe, tem recebido com bastante frequência, onde é que eu começo? Já citei 2 pontos importantes. A conscientização da equipe como um todo, o próprio gestor primeiro se conscientizar, passar essa conscientização para o time todo. A segunda etapa, fazer mudanças significativas no quesito de gestão interna, de controle de contas, controle de receitas, verificação dessa parte, tornar isso um pouco mais, vamos dizer assim, mais informatizado do que talvez muitas empresas façam até hoje. E na terceira etapa, começar a olhar equipamento. Então, sem a primeira correção inicial, vai olhar equipamento, vai servir, claro que vai servir, mas vai durar pouco tempo. Vai se enganar que está fazendo certo, porque não vai criar uma padronização de verificação, não vai criar uma padronização de cheque em bico. Vou dar um exemplo bem simples. Tu contrata uma empresa, e aí é uma questão que o pessoal se engana muito, né? Contrata uma empresa que vai fazer os testes dos equipamentos que estão no avião. Então vai lá a empresa, monta o equipamento, monta um cenário de verificação e testa as gotas dos bicos e afere o avião. Olha, teu avião está configurado, ajustado, pronto para iniciar a safra. A empresa tem algum planejamento posterior a esse dia, de fato, de verificação contínua desses equipamentos? De quanto em quanto tempo tem que verificar, de quanto em quanto tempo alguém vai checar se a posição que foi instalado um bico e foi configurado um bico no avião, de fato ele continua naquela posição? E se continua naquela posição, o orifício lá do bico continua do mesmo jeito, não tem um desgaste superior, não está errado. Então, assim por diante, todo esse cuidado, esse ajuste de conduta, ele tem que ser de fato algo que passa a ser contínuo na tua empresa. Então, por isso que eu citei lá no início, conscientização, conversa, implantação de controles básicos, mudança de equipamentos, e colocar a gestão em cima de cada equipamento. Então, toda essa ação, ela vai ser de fato algo que tu vai te trazer um grande benefício, uma grande virada de chave na tua empresa, e tu vai começar a entender o quê? Que hoje tu não consegue cobrar do teu cliente o valor justo pelo teu trabalho, porque talvez tu não entregue um trabalho justo para o teu cliente. E o teu cliente ele te joga no mesmo balaio de gato, considerando, não, a aplicação é aplicação, qualquer uma serve. Só que a partir do momento que tu começa a mostrar que a tua empresa tem equipamento de ponta, que tu faz verificação, que aquilo tudo realmente é aferido constantemente, o que vai acontecer? A lavoura dele vai ficar melhor. Ele vai começar a ver que tu mudou o teu jeito de trabalhar, vai começar a ver que tudo de fato alterou. E essa alteração é, na prática, a agricultura de precisão. É de fato colocar em prática toda essa melhoria, todo esse crescimento para colher resultado positivo. Então, vai ser da noite para o dia? Talvez, dificilmente vai ser da noite para o dia que tu vai mudar uma empresa de 20, 30 anos, mas tem que começar. E esse dia, o dia 1, tem que ser ontem. Tem que ser ontem, o dia 1 tem que ser ontem. Então, a partir deste movimento, a pergunta começa a ser respondida. Tá, mas e se eu optar, então, fazer mudança nos meus bicos? O que eu tenho que criar além de investir em equipamento? Bom, a segunda etapa é investir em equipamento, que é a primeira, mais importante,
é tu, de fato, criar um cronograma de verificação do teu equipamento, criar um cronograma de checklist do equipamento, ver se ele continua entregando para ti aquilo que tu esperava ou aquilo que tu comprou desde o início. Então, vamos entender. Um bico ele vai desgastar, ele vai passar o líquido internamente, o líquido é abrasivo, não é só água, é água com farelo, aquilo vai passar por dentro e vai corroer o bico por dentro. O sol vai danificar o bico, e assim por diante. Então tem uma série de inimigos, né, para que tu te mantenha sempre apto. A diferença é o quê? Se tu criar um planejamento, uma gestão sobre cada equipamento que tu coloca em uso, tu vai entender que tudo isso acaba por se manter sempre no topo, sempre ajustado, sempre capacitado para te atender e entregar aquilo que teu cliente espera. Então, para a gente entender assim, erro vai acontecer? Claro que vai, sempre vai ter erro. Toda atividade vai dar um erro, vai dar um percentual de erro. O que a gente trabalha? Para reduzir esse percentual a quase zero. Vai ser zero? Talvez não, vai ser quase zero. Então, essa conscientização é mais do que importante. E a partir do momento que tu começa a entender que com um simples bico pulverizador tu cria todo um planejamento, todo um manejo, todo um controle, tu vai entender que nos outros equipamentos tu vai fazer a mesma coisa. Então o teu GPS passa a ter um outro cuidado, tu vai entender que tu precisa de um fluxômetro na tua linha de aplicação. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que tem muita empresa, né, que tem certeza que não precisa de um controle de fluxo no avião. Eu tenho certeza absoluta que se eu for conversar com vários clientes, eles vão falar, Felipe, eu não preciso de um fluxômetro no meu avião. Eu consigo controlar, eu faço o ajuste, eu calibro, eu sou bom, assim por diante. Aí nós vamos dizer assim, eu dirijo o carro todo dia, né? Eu tenho meu feeling, tenho minha sensação, e eu estou acostumado com o carro. Agora, eu não sei se quando eu estou a 40 por hora, se eu não tivesse um velocímetro na frente, eu estaria de fato a 40 por hora. Não sei se eu acelerasse um pouco mais, tipo, agora eu estou a 50, se eu não tenho referencial para ver que eu estou em 50, como é que eu vou saber que eu estou em 50? Então é justamente nesse ponto, de novo, do refino. Eu preciso criar metodologias, eu preciso ter a informação para que eu possa medir se aquilo que eu faço de fato está bem feito, de fato está certo, e se não tem que haver alguma melhoria, alguma modificação. Então como é que eu vou medir isso? Com ferramentas de medição. Então a gente vai lá no início de novo, a gente se tornou consciente, a gente conscientizou todo mundo, a gente fez as reuniões, a gente implementou processos simples de gestão de empresa, a gente começou a fazer investimento em tecnologia, a gente criou padronizações de conferência, aquela tecnologia que a gente investiu, a gente passa para o passo de novo, tá? Mas quais tecnologias mais vão agregar para uma empresa e em segunda mão vão agregar para o meu cliente? Porque o primeiro preocupado com uma entrega eficiente tem que ser quem está entregando o trabalho. O cliente ele está pagando, eu sei que muitas vezes o cliente ele simplesmente bota preço por hectare e está resolvido. Mas, com o tempo, a gente começa a mudar essa convicção do mercado e começa a mostrar para o mercado que o meu preço é esse porque eu entrego isso. O meu preço é aquele porque eu entrego aquilo. Então, isso tem que estar muito claro e muitas empresas já viraram essa chave, muitas empresas já entraram nesse movimento e, se a gente olhar, são as que crescem continuamente. Crescem forte, crescem estruturada, crescem de fato organizada. Tá? Tanto a empresa aumenta o faturamento e a estrutura aumenta proporcional. Então não é uma empresa errada, é uma empresa correta, empresa ajustada. Então assim, e aí tu cai naquela etapa principal. Eu consigo agora usar equipamentos de ponta, eu já entendi que eu tenho necessidades. Como eu estava falando, um fluxômetro. Se eu me balizasse nos anos 2000, lá eu nem aplicava em linha reta, porque eu não tinha nem GPS para usar. Eu tinha que usar um bandeirinha, eu tinha que usar toda a contagem de passo manual, humana, para fazer um trabalho, 95, os anos 90. Depois eu botei GPS, mas os GPS eles eram limitados a só guiar as faixas de aplicação. Eles não eram tão precisos, eles tinham uma indicação, mas não tinha tanta tamanha precisão. Com o tempo foi melhorando isso, mas hoje, em 2024, 2025, um avião que não tem fluxômetro, ele está errando aquilo que é mais básico da aplicação, que é a vazão que o cliente está comprando. Então, o que muda isso quando eu boto um equipamento desse e quando eu não boto? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, onde é que, na prática, isso acontece. E como é que isso acontece?
a média vai dar a vazão que o cliente quis, 15, 20, 30 litros por hectare. Isso, a média vai fechar, mas não necessariamente em cada ponto daquela área vai estar a vazão correta. Então, uma empresa que passa a entender que aplicar de forma homogênea, de forma correta, toda a área, e tem equipamento para fazer isso hoje em dia, e ela usa isso, ela está 10 passos na frente. Porque não é questão de que quando ela passa a investir numa tecnologia de um fluxômetro, por exemplo, ela não investiu numa tecnologia, ela investiu na conscientização do grupo. Então, tudo aquilo que tu joga para dentro da empresa, que tu traz para dentro da empresa com melhoria, todo o grupo está consciente, todo o grupo passa a entender a necessidade, passa a entender o valor daquilo e passa a mudar a forma de conduta. Então, se a tua empresa tem balde jogado no meio do caminho, com certeza o teu funcionário vai seguir esse mesmo caminho, vai deixar balde jogado no meio do caminho. Então, quando tu começa a refinar os teus equipamentos, começa a refinar a atuação, não é muitas vezes tu não refinou para o cliente final, que vai ganhar contigo e tu vai cobrar mais caro. Tu refinou para a tua empresa, para a conscientização da tua empresa. Então, esse é o mais importante do processo todo de entendimento, dessa mudança de conscientização e dessa renovação interna de cada empresa. Os equipamentos, eles são extremamente necessários. A tecnologia hoje, ela está num nível muito avançado, ela está num nível de informação muito avançado, e quem não está usando a informação para benefício próprio está perdendo. Para quem está usando, para quem recém pensou em usar, já está perdendo porque não usou. Então quem está pensando em usar está ganhando, quem está usando está ganhando, quem já deu passo à frente está ganhando. Então pode ter certeza que tem muita empresa que já está muito na frente da tua empresa. E o que tem que fazer? Pergunta básica, começar. Então, a conscientização é o passo 1. O que eu ganho no fluxômetro dentro da minha empresa? Eu vou passar a ter um refino no meu trabalho. Ah, mas Felipe, se eu boto um fluxômetro, eu tenho que criar um manejo lá para controlar o fluxômetro, eu vou ter que criar mais um item de manutenção. Sim, vai ter que criar mais um item de manutenção, vai ter que refinar a tua equipe de novo, vai ter que melhorar a tua gestão toda. O que vai ganhar? Teu cliente vai ganhar uma qualidade superior. Então, tua aplicação passa a ser de outro padrão. Então, se eu comparar um avião sem ou com fluxômetro, cara, é indiscutível a aplicação com fluxômetro do que sem fluxômetro. Tem que ter um manejo maior? Tem que ter um cuidado maior. Nem tem tanto cuidado assim, na verdade ele é muito simplificado o uso, e qualquer manejo simplista do equipamento mantém tudo em ordem pela safra toda, tá? Então não é nem um bicho de 7 cabeças, talvez os equipamentos que existiam no passado, lá 15 anos atrás, pudessem ter mais dificuldade de uso, mas hoje, 2024, por exemplo, essa válvula aqui, essa turbina aqui, leitura de fluxo, nem ventoinha tem interno, uma leitura por eletromagnética. Então, o que eu tenho que limpar aqui? Nada, não tenho que limpar nada, eu trabalho com isso aqui e não faço nada. Então, não tem mais desculpa, né? Então, a questão da desculpa, ela já passou, ela já está numa etapa bem avançada que não cola mais nesse sentido. Mas o que é interessante entender aqui, se eu tenho hoje equipamento que não tem nem mais o que estragar dentro dele, eu vou ter um fio saindo dele chegando lá na cabine para alimentar o equipamento. Eu tenho que cuidar do fio, não posso deixar o fio arrebentar. Então, para isso eu vou criar manejos, vou criar estruturas, vou criar conferências na aeronave, vou manter de novo a aeronave verificada e ajustada. E aí eu passo para mais itens refinados, eu passo para o uso do altímetro laser, eu garanto que a minha aplicação tem a altura desejada, que a faixa abriu do jeito certo, eu passo a usar uma estação meteorológica. Pô, para que eu vou usar a estação meteorológica se eu posso usar a estação meteorológica lá da minha cidade, eu conecto aqui no celular e eu vejo lá o que está marcando lá na minha cidade. Pois é, mas tu não está na cidade. Se tu está pulverizando na aviação agrícola, tu está no campo, tu está numa lavoura, tu está bem afastado da cidade. Então, tu precisa de ferramentas que te informem ali onde tu está, que de fato qual é a temperatura, qual a umidade, qual é a inversão térmica, se tem, se não tem, velocidade do vento, direção do vento, o ΔT da aplicação, se está coerente, se não está, se tem que continuar, se tem que parar. Então, é ali no campo, naquela posição, com carro de apoio, o avião, que tu vai tomar decisões, que a informação vai vir e vai jogar para o escritório a informação, e o escritório, em conjunto com a equipe de solo, vão tomar decisões. Agora, depois que aconteceu, depois que trabalhou, não adianta mais nada, já aconteceu. Então, toda essa estruturação, todo esse investimento, ele de fato traz o quê? Ganho para a própria empresa. Então, quanto mais tu investe na empresa, mais tu tem retorno. E eu não vou citar nomes aqui, mas são inúmeros clientes que passaram a entender isso muito antes de a gente começar a falar alguma coisa, entenderam, correram na frente e hoje estão dando laço de qualidade, de aplicação, de manejo de empresa, de gestão, né? Então,
Hoje, quando a gente se depara com uma empresa utilizando o Travicar Connect, por exemplo, ela está num passo superior, ela está num nível superior. Ah, mas por que é nível superior, Felipe? Porque é simples, a empresa está operando com informação. A empresa está operando de fato com aquilo que é a verdade acontecida naquele instante, eu consigo verificar e tomar a decisão. Eu consigo planejar, eu consigo organizar o meu dia a dia. Vai me dizer que uma empresa que organiza o seu dia a dia, que planeja, não vai ganhar? É óbvio que vai ganhar. Porque ela vai... Ah, Felipe, mas ela gastou para planejar, ela gastou para ter gestão, porque ela precisou de pessoas. Pois é, mas aí ela vai identificar problemas que ela antes não identificaria, ela vai corrigir problemas de forma mais rápida, ela vai antecipar potenciais problemas, ela vai ter um outro tipo de visão na empresa. Então não é só investir no equipamento. Toda a conscientização, todo investimento em pessoas muda a forma do manejo da empresa. Então é isso que é a essência de uma agricultura de precisão. Então, quando a gente consegue usar a informação, tomar decisão em cima de informação e decidir com fatos concretos, com informação concreta e não mais com achismo, né, a gente entra num outro patamar. Então, tudo isso, vocês não entendem, não acho que aqui na Travicar não é a mesma coisa, é muito parecido. Então a gente metrifica todos os departamentos para identificar o que está acontecendo e muitas vezes a gente se surpreende, né, com uma operação que tu acreditava que ela tivesse 100%, batendo meta, que está tudo completo, e tu vai identificar que o operador lá está produzindo 30%. Mas como é que eu ia saber que ele não está produzindo 100% ou 30% se eu não tivesse informação? Então, a informação é mais do que necessária. Então, todo mundo passa a ser metrificado, todo mundo entende o jogo único, né? Então, a partir desse momento, todos trabalham para o mesmo desempenho, todos trabalham para o mesmo objetivo. Então, esse entendimento, essa virada de chave na tua empresa, ela é, sim, o passo passo inicial, passo primordial da mudança. Né? A mudança é caro? Claro que é caro. O investimento é caro. Ah, mas é caro ou é investimento? Não, é caro, tem que gastar, tem que investir, tem que aprimorar, tem que estudar, tem que evoluir. Isso tudo depende de tempo, depende de dinheiro, depende de vontade. Então, tudo isso é importante que tu, lá no início, tu movimente a tua equipe. De fato, vocês querem entrar nesse jogo? De fato, a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer aumentar a frota de forma consciente, dominando toda a frota, com a gestão por completo. Então, hoje, quando a gente fala que alguém está pulverizando sem ter controle do controle de fluxo, bom, mas ele vendeu 10 litros por hectare, mas de fato tem trecho que tem 7 litros, tem trecho que tem 12 litros, tem trecho que tem 9 litros. Ah, mas tu não tem que entregar 10? Tem ferramenta que te entrega 10 o percurso inteiro. Tem que usar a ferramenta, tem que usar a ferramenta. Como eu falei no Travicar Connect, a gente tem uma série de dashboards, uma série de relatórios que acompanham junto nos planejamentos, que vão para a equipe de solo, vão para a equipe que vai estar na beira da pista, para que tenha a conferência dos bicos que eu falei lá no início. Sai no documento dizendo, olha, a aplicação é a X, o bico que tem que usar é o Y, a angulação é a X, sai todos os dados, a posição de cada bico, a distância de cada um já é predeterminada, porque foi testado lá no início da safra pela outra empresa, a empresa certificou e a posição correta é essa. Então, toda vez sai o documento que tu precisa. Então, aquilo que eu falei, vários processos que tu tem que implementar na tua empresa já estão previstos no Travicar Connect. Se não 100%, 95%, 90% já está no Travicar Connect pronto para o teu uso. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a usar o Travicar Connect. Mas qual é o passo 1 do Travicar Connect? Instalar, conectar tuas aeronaves no Travicar Connect, abrir o sistema, botar toda a tua empresa conectada, todo mundo com chave de acesso, todo mundo acessando, todo mundo colaborando com as informações necessárias, o planejamento vai acontecer certo, tu vai saber o que era para fazer, tu vai saber como tinha que fazer, o documento vai chegar na aeronave, tanto de forma online, mandando do computador, do celular, direto para a aeronave, né? Vai chegar lá a informação vai estar pronta para o uso na aeronave. Se tiver que fazer qualquer mudança, né, na beira da pista, o aplicativo do Travicar Connect no celular, né, tanto para Android quanto para Apple, tu abre o celular em 15 segundos, certamente o Joe já gravou vídeo sobre isso, mostrando como é que usa o Travicar Connect para sincronizar áreas, para juntar áreas, agrupar áreas. Cheguei na beira da pista, fui fazer um trabalho, o cliente mudou o trabalho. Pô, mas estava tudo planejado, estava tudo certo.
Se perdeu o planejamento, não. O planejamento de bico estava correto, todo o demais planejamento estava correto. O que mudou? As áreas. Olha, não é mais a área ABC, agora é a área D e F. Basta pegar o celular, selecionar as 3 áreas, agrupar as áreas, enviar para o celular em 15 segundos, enviar para o GPS em 15 segundos só no GPS. Aí eu te pergunto, tem dificuldade de fazer isso? É difícil implantar isso na tua empresa? É difícil criar processo onde já está pronto o processo, é só chegar e usar? Alguém já pensou para isso? E melhor do que tudo, hoje a Travicar tem pacotes aí que é para mim de graça o uso do equipamento, o uso do Travicar Connect. Então é free para o usuário o Travicar Connect. Aí eu pergunto, por que não conectou ainda? Então a gente começa a entender que tem algumas empresas que não querem evoluir, mas a gente sabe que o mercado obriga todo mundo a evoluir, assim como a Travicar teve que evoluir, assim como todos os concorrentes da Travicar também estão evoluindo, ninguém está parado no mercado. Então quem está aparecendo no mercado é porque continua evoluindo, continua se desenvolvendo, continua investindo, continua melhorando. Então a disputa é sadia. E você tem que entender que a disputa com concorrência do outro avião na mesma área também é sadia, vai ganhar quem for mais qualificado, vai ganhar... Ah, mas eu perdi por preço para aquela fazenda. Pois é, mas aquela fazenda daqui a pouco está nem um pouco preocupado com eficiência. Talvez não é o cliente que tu queira mesmo, entendeu? Se daqui a pouco o dinheiro que tu ia receber naquela fazenda não ia pagar teus custos operacionais. Aí tu ia voar lá e achar que ia ganhar 100 mil e no final tu perdeu 40, perdeu 30, entendeu? Então, como é que eu sei disso, Felipe? Com o Travicar Connect, tu vai saber. Tu vai estar lá com as tuas áreas entrando, planejando, saindo, voltando, calculando. Mas eu só perdi dinheiro nessa área. Bom, não quero mais essa área. Se eu não vá no mínimo por 60, eu não faço. Se eu não vá por 45, eu não faço. Entendeu? Então, essa conscientização é importante no mercado. Mas vai ter alguém que vai vá por 20, vai durar 6 meses e acaba. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender muito isso aí. Ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha para perder, ninguém trabalha perdendo porque não dura muito tempo. Então, esse é o termo prático da operação. Então, essa conscientização, essa melhoria, esse manejo, essa conversa com o time, com o grupo, com os pilotos, com todo mundo, com toda a equipe de solo, é mais do que importante para que, de fato, todos colaborem para essa melhoria. E, no final, todo mundo vai ganhar mais, a operação vai ganhar mais, a empresa vai poder pagar mais. Então, é isso que interessa para o crescimento de todos. Então, basicamente assim, respondendo a grande pergunta, por onde que eu começo, acho que está bem explicado nesse vídeo, está bem demonstrado como que eu dou o passo 1, dou o passo 2, o passo 3, mas basicamente, conecta o Travicar Connect no teu avião, te conecta o Travicar Connect, pede aqui, liga para a Travicar, fala com a nossa equipe de relacionamento, pede a tua conexão, pede a tua liberação do sistema, baixa o aplicativo no celular, baixa para todos os pilotos, e aí tu vai entender que, assim como eu ouvi da boca de muitos clientes, pessoalmente me falando, Felipe, faz 30 anos que eu vou, 40 anos que eu vou, e a minha vida era simples, eu acordava de manhã, eu faço essa área, já fiz ela 1000 vezes, a mesma área, então eu sei ela de cor, eu sei todos os pontos dela, e aí quando eu comecei a usar o Travicar Connect, eu descobri que eu fazia coisa errada, eu descobri que eu fazia de um jeito que eu estava perdendo dinheiro, eu descobri que o meu planejamento não era o melhor de todos, que mesmo eu sendo experiente, eu tinha alguns erros no meu feeling, entendeu? E com as ferramentas tudo mudou. O resumo do cliente, hoje eu acordo de manhã, tomo meu café, faço a mesma coisa, mas eu já chego lá na aeronave com tudo planejado que eu fiz no dia anterior. Então eu não tenho mais erro de polígono, eu não tenho mais desperdício de produto, eu sou muito mais assertivo, meu cliente está muito mais satisfeito e o principal de tudo, a minha conta está aparecendo dinheiro. Aquele dinheiro que eu não sabia onde é que estava, agora eu enxergo. Então tem que ter gestão, tem que ter informação, tem que ter procedimento. Isso é a coisa mais óbvia que a gente pode ouvir, mas se a gente olhar para a nossa empresa, talvez a gente não esteja fazendo isso. Então... é assim que a gente começa, é assim que a gente vai aprimorando e é assim que a gente vai tornando isso de forma bem mais contínua e muito mais objetiva e cada vez aumentando mais o refino, o aprimoramento e a gestão da nossa empresa. Então aqui eu trouxe a vocês a resposta para essa pergunta. Acho que dá para a gente gravar mais 100 vídeos respondendo a mesma pergunta de novo. E eu vou continuar fazendo isso porque tem que ser repetitivo e tem várias abordagens para se fazer isso, E uma delas vai virar chave na tua empresa, vai virar chave na tua consciência e tu vai entender que, de fato, para ficar no topo,
tem que investir, tem que se aprimorar, tem que doar tempo e assim por diante. Então, a eficiência do teu avião começa contigo lá no escritório, começa contigo lá na tua casa, que é básico para começo do trabalho.